inicial do nosso mês, nosso ano 2006. E aí eu estava analisando em casa meus dois pensamentos, giro e uma fase. Esse mês vamos começar, vamos fazer alguns estudos, instruções práticas para termos realmente um ano abençoado, né? E aí, analisando e perguntando e conversando, todo ano tem mensagem sobre recomeço, reinício, né? Uma nova oportunidade, mas eu estava analisando e pensando de uma forma diferente, aí eu, orando a Deus e dando a Bíblia, a palavra do Senhor, vamos trazer algumas orientações, são 4 mensagens, né, só no mês de janeiro, para que possamos realmente ter uma instrução prática da palavra de Deus, do próprio Deus, do próprio Senhor, para termos um ano abençoado. Muitas vezes nós iniciamos o ano, tem pessoas que vai na praia, e dá 7 pulinhos, entra com o pé esquerdo, com o pé direito, ou pula no mar, ou se faz um malabarismo só. Tem uns que gostam de ter aquele ritual, né, aquele misticismo. Não, eu quero começar de branco, porque branco vai trazer cargas positivas. Tem várias alegorias, várias coisas que as pessoas pensam. Infelizmente, até cristãos dentro dessa onda, né? Não, eu tenho que entrar na igreja e pisar com o pé direito, ou com os 2 pés, ou eu tenho que estar de branco, ou de amarelo, já sei lá. Eu nunca tive isso, nem quando eu era doido, não era muito a minha praia, essas questões. Mas a verdade é que quando neste ano nós fazemos promessas, nós fazemos que vamos ser melhor, que não vamos pecar da mesma forma que nós pecamos no ano anterior, que nós não vamos mais ficar acomodados como nós ficamos no ano anterior, que nós não vamos mais murmurar tanto, reclamar tanto, brigar tanto, questionar tanto. Nós vamos realmente arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Fazemos promessas, fazemos rodeios e mais rodeios, né? Agora é uma nova história, um novo ano, uma nova oportunidade. Então, eu queria analisar com os irmãos, com a igreja, 4 mensagens dentro das bem-aventuranças. Na verdade, somente nos versos 1 até o verso 12, realmente só de bem-aventurança, onde o Cristo destaca bem-aventurado. A bem-verdade, que o sermão da bem-aventurança, o sermão do monte, ele é um compilamento de toda a lei mosaica. É como se Cristo pegasse toda a lei cerimonial e espiritual que os fariseus e mestres da lei não ensinaram para o povo, deixaram, ocultaram, na verdade ensinavam dentro do propósito deles, trazendo a ideia da época de Cristo, a ideia dos fariseus e mestres da lei, dos sacerdotes da época. Eles ensinavam aquilo que ia ser lucrativo, de valor para eles. Então eles ocultaram tudo, eles modificaram tudo. Cristo, quando ele ensina esse sermão do monte, capítulo 5 capítulo 7, ele vai explicando detalhadamente toda a lei do Senhor. Ele pega o decálogo lá do Antigo Testamento e vai explicando, ele debulha essa lei do Senhor de uma perfeição. E ele começa na questão da bem-aventurança. Bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele. Para quê? Para mostrar que essas bem-aventuranças já foram destaque de livros, mais livros, em cada vez eu tenho algum punhado de livros que destacam, alguns só sobre a bem-aventurança, outros em um momento ou outro dá um flash, lança da bem-aventurança. Muitos ouviram, mas muitas vezes nós entendemos. Quando nós estávamos pregando a pandemia aqui, nós paramos por alguns domingos à noite, não lembro, mas nós voltamos de manhã, e eu
Mas a vida verdade é que o símbolo do Sermão do Monte, se nós lêssemos capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e decidíssemos viver esses símbolos, meus amados irmãos, não teria um ano ruim para nós. Não teria um ano que nós íamos ser pegos de surpresa, porque são instruções práticas que nos dá Deus para os discípulos e para a multidão que estava em volta dele, inclusive os mestres da lei, inclusive os fariseus, inclusive aqueles homens que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus e não fazer. O tema da mensagem de hoje: não se afaste de Deus. A primeira instrução para você, a primeira instrução para nós hoje é essa: não podemos nos afastar de Deus. Nunca. O mundo, a cada ano que passa, ele vai apertando mais e mais. Para quê? Para retirar o cristão da presença do seu Salvador. O aperto, a pressão que o ano passa para com a igreja, para o cristão, qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo do sistema perverso que tem avançado contra a igreja? O objetivo é claro, é diluir a igreja, é fechar a igreja, é afastar o homem convertido do seu Salvador, é afastar o crente da palavra de Deus, é afastar o crente da intimidade com o seu Senhor. Então, queridos irmãos, uma instrução prática para nós não poderia passar diferente. A primeira instrução que vamos ver hoje: não podemos nos afastar de Deus. Os versos 1 até o verso 4 é a primeira dos primeiros bem-aventuranças que vamos avaliar nesta noite. Veja aí, Mateus 5, verso 1 até o verso 4, somente. Vem assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, veio, não era a multidão, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que instrução tem essas duas bem-aventuranças para nós hoje? Vai observar que são instruções abençoadíssimas. A primeira instrução nessa noite, então, para que possamos realmente ter um ano de 2026 abençoado, para que possamos iniciar bem e terminar bem. A primeira instrução que a palavra de Deus nos orienta é que nós não abra mão de ser abençoado. Não podemos abrir mão de sermos abençoados, meus amados. Como nós vimos, lançando o tema, não se afaste de Deus, por qual motivo? A gente vai entender que essa bem-aventurança, essa primeira, esse segundo, claro, não somente uma instrução. A ideia é que nós não tenhamos abrir mão de ser abençoado. Bem-aventurado não é feliz, ou muito feliz, como algumas traduções trazem, erroneamente. Bem-aventurado não significa ser alegre. Bem-aventurado não significa que eu tenho que. Não, bem-aventurado significa abençoado, muito abençoado, extremamente abençoado. Quando nós lemos Salmos 1, bem-aventurado, homem que não se acerta, ele é abençoado, ele é muito mais do que feliz, porque ele sabe de onde vem a sua guarda, a sua proteção. No decorrer do ano, vão aparecer para nós e para vocês, vão aparecer, que sempre aparece proposta para que você, para que eu, para que nós venhamos mudar o curso, mudar o foco. A cada mês que passa, a cada dia que passa, vai surgir na nossa frente, no decorrer dos nossos dias, de cada mês, vai surgir propósito. Para quê? Para que nós venhamos mudar o curso, mudar o foco. E qual é o objetivo disso? Porque eles sabem o sistema, o diabo e as suas perseguições,
se a igreja permanecer no foco dela, se o cristão permanece centrado no seu objetivo, ninguém para ele, ninguém para ela. Então qual é o objetivo de tanto aperto no mundo? É tirar o curso dessa igreja, é tirar o foco desse cristão, é fazer com que ele perca o interesse de realmente ser abençoado. E aí está o grande erro, e muitas vezes nós cedemos, nós esquecemos das promessas que fizemos no começo do ano. Prometi não fazer isso, prometi ser diferente, mas nós cedemos às pressões e vamos cair nos atalhos que o mundo oferece, nos novos caminhos, nos novos ensinos, nos novos métodos diferentes, com promessas de bênçãos sobre bênçãos, mas no fim desse atalho, desse caminho, desses ensinos, desses métodos, não é bênção, vai trazer angústia, vai trazer dor, vai trazer desespero, e no final das contas nós estamos longe de Deus, porque essa é a intenção. Cada ano que se aproxima, mais próximo está a volta de Deus. Essa é a intenção. Não caia nessa cilada, não caia, não ceda a esses lados enganosos e mentirosos, querendo o nosso mal, querendo a nossa destruição, a nossa ruína. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 32, verso 22 ao 32, vai mostrar a experiência de um homem chamado Jacó, lá no Val de Jabó. Jacó, os irmãos sabem a história dele, né? Fez muitas coisas erradas, enganos, mentiras, mas o nome de Deus se falou para ele. Nessa experiência que ele teve, ele estava lutando, pegando toda a sua família, seus bens, indo para um local diferente, de repente, nesse Val de Jabó, é como se fosse desfiladeiro, como se fosse realmente um buraco em si, uma viela em si. A sua família toda passa por esse val. Naquele vai passar, ele tem uma experiência íntima com Deus. Ele começa a guerrear, ele começa a batalhar. Algumas pessoas vão trazer ânimo, algumas pessoas trazem o próprio Deus. Ele começa naquela luta, naquela batalha, naquela guerra travada entre ele e o próprio Deus ali. Ele não largava, não cedia. De repente, o texto bíblico fala que quando ele percebeu que Jacó não ia largar, o anjo pega na coxa dele, depois que o Chico judeu até hoje não tem coxa de animal, por isso o Chico pega na coxa dele e desloca a coxa dele. E ele começa a mancar naquele momento. Ele fala: não vou te largar enquanto você não me abençoa. Às vezes, o que nos falta é exatamente isso, essa perseverança, essa luta, é nos mantermos focados, é realmente clamar, é realmente chorar na presença de Deus, é realmente lembrarmos, a trazer a memória do que nós prometemos no início. Não iremos mais para isso, não vamos mais viver nesse modo avulso, qualquer modo, não, irmãos, nos aproximemos mais de Deus, queremos realmente, busquemos, lutemos, batalhemos muito para ser abençoado por Deus. Não é crime, não é errado, não é pecado, não. Nós buscarmos ser abençoados por Deus, não é coisa dos neopentecostais, do pentecostal, dos radicais, não, é bíblico. Nós temos que buscar ser abençoado, mas para isso eu tenho que entender que eu não posso me afastar daquele que abençoa, Deus. Por esse motivo, nos aproximemos de Deus, não nos afastemos dele. Jacó só recebeu a sua vez, porque imagine se na primeira dificuldade ele: socorro, eu vou embora, espera por mim. Imagina só. Mas ele não, ele perseverou, ele lutou, mesmo sabendo que ele não ia ganhar, ele lutou, ele perseverou, ele insistiu, porque ele queria ser abençoado. Talvez essa é a diferença. Será que nós queremos realmente ser abençoados? Nós pedimos a bênção, mas não queremos
um carro belo ao rei Jacó. Deus, meus amados, que quer nos abençoar, que quer realmente que sejamos diferentes, passamos por isso. Então, busquemos, não dar a mão, não vamos abrir mão de ser abençoados por Deus. Jacó falou, mas não se afaste, eu não vou embora enquanto o Senhor não me abençoar. Lutemos, amemos, choremos, batalhemos, insistimos, mantenhamos o nosso foco para ser abençoado. É isso que diz a questão bem-aventurado. Ele repete, verso 3 e verso 4. Abençoado, abençoado, é uma repetição para frisar aqueles que vai entender o que significa isso no final de tudo. A segunda coisa, além de nós não ser abençoados, em meio às pressões da vida, a segunda instrução prática bíblica para nós hoje. A segunda instrução, além de nós não abrirmos mão para ser abençoados, a segunda instrução, em meio às pressões da vida, não ceda. Em meio às dificuldades que o mundo vai colocar sobre você, sobre nós, não podemos ceder, não podemos baixar a guarda, não podemos baixar os braços, não podemos desanimar, não podemos nos conformar. Por esse motivo, a letra bíblica, Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, precisamos prestar um culto racional a Deus, um culto puro, um culto pensante, verso 1. Imagina só, durante os raios, nós fechássemos a igreja e fôssemos embora. Não, desliga tudo, não tem problema. Nós temos vozes, nós temos fôlego, nós temos vida. Podemos adorar a Deus com instrumento ou sem instrumento, com microfone ou sem microfone, não importa. No meio das pressões da vida, não podemos ceder. O verso continua, o verso 3, bem-aventurado os humildes de espírito, olha a consideração, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? O ser humilde é a pessoa sem bens, é a pessoa sem condição nenhuma. É isso que é ser humilde. O ser humilde de espírito, ou pobre de espírito, qualquer algumas versões, o pobre de espírito é aquela pessoa que não sabe reconhecer, que tem tudo, mas acha que não tem nada. Não é isso. Não é isso que Cristo quer dizer. Não é isso que a Bíblia de Deus quer trazer para nós. Não é essa a mensagem. O pobre de espírito aqui, o humilde de espírito, meus amados, é uma pessoa que tem um coração, ele tem um coração voltado, inclinado ao arrependimento, porque ele sabe a miséria que é a sua vida de pecado, e ele olha para a sua vida e olha para Deus e fala: eu sou miserável. É isso que eu bem-aventurado é esse homem, essa mulher que reconhece o seu estado de miséria, que sabe realmente que ele é pecador, que ela é pecadora. Não podemos ceder às pressões. Veja, não vai ser fácil, pensando no 26, como não foi no 25. Vai ter lutas, vai ter pressões por todos os lados, mas não podemos ceder. A Bíblia, em Lucas, agora, capítulo 8, verso 9 a 14, tem dois exemplos para mim e você seguir. Dois, um bom e um ruim. Se você olhar o texto de Lucas, capítulo 8, verso 1, verso 9 até o verso 14, vai ver dois homens, um fariseu, e aqui eu botei o nome todos, e um publicano, um reconhecedor da sua miséria. Esses dois homens, Cristo conta essa passagem, e alguns trazem como se fosse uma parábola, mas na verdade era algo real que acontecia na época de Cristo. Por isso que ele trouxe para mexer, para impactar os fariseus e para mostrar para aqueles que eram desprezados o valor que eles tinham. E Cristo conta essa passagem. Dois homens foram orar, um fariseu e um publicano. São dois exemplos clássicos para nós. Porque se eu escolho o primeiro, eu vou estar realmente
cedendo à pressão do mundo. Se nós escolhemos o caminhar do que deu homem, nós vamos estar declarando: eu cedo a pressão, eu não quero mais ficar bombardeando, sendo escudo e lutando contra a pressão do mundo. Eu quero andar como o mundo anda. E o exemplo é: subir os dois orar. O fariseu batia no peito, o fariseu enchia a bola, falava: oh Deus, obrigado por eu não ser igual a esse homem à minha direita, miserável pecador. Obrigado a Deus por eu ter tudo, eu dou o dízimo de tudo, até do coentro, não deixe faltar nada, Deus, muito obrigado. Em contrapartida, o publicano, o reconhecedor, aquele que conhecia a sua miséria, nem levantar a cabeça levantava, no texto do Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14, nem levantar a cabeça levantava, de tão miserável que ele reconhecia que ele era, cabeça baixa, ele esmurrava o peito, como dizendo: não sou digno nem de pronunciar o teu nome, sou pecador, falho, sou miserável, ser bendito. Esses dois exemplos me ensinam, meus queridos irmãos, realmente a escolha humilde ou a escolha orgulhosa. Ser humilde de espírito, o próprio de espírito, significa, como eu falei, uma profunda forma de arrependimento, ou seja, o ser humilde de espírito é o coração do homem e mulher que realmente tem o coração, busca ter o coração inclinado ao arrependimento, porque em meio às pressões do mundo, ele vai oferecer o que? Deixa disso. O mundo vai oferecer isso para nós. Para que você vai ser humilde? Para que você vai confiar nessa bem-aventurança, bem-aventurado, abençoado, humilde de espírito? Que importância tem isso para o mundo? Não tem importância nenhuma, mas para você, para mim, tem que ter importância. Porque o mundo é para mim assim: deixa disso, largue isso, abraça o orgulho, deixe disso. Você sozinho é suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Lute, revida, guerreie, questione, murmure, não trabalhe. É isso que não vai oferecer. Não faça isso. Para que mudar de vida? Para que realmente viver essa bem-aventurança? Não fique mais calado. Não fique mais calado. Reclute. E aqui, meus amados, a bem-aventurança não ensina o homem e a mulher a ser covarde, como alguns fazem. Não. Se for necessário, temos que educar, temos que questionar. Se for necessário, se eu perceber que está indo contra a palavra de Deus, que está indo contra a Bíblia, que está indo contra a regra, o costume bíblico, certo, genuíno e verdadeiro, nós temos que falar, nós temos que questionar realmente. Se realmente o nosso questionamento, a nossa fala for para trazer bênção, nós temos que falar. Muitas vezes nós falamos algo que não tem que falar. Vai trazer um prejuízo. E aí sim a Bíblia me ensina, realmente, reconhecer como é. Não podemos ceder às paixões, às pressões da vida. Precisamos viver realmente com humilde de espírito, porque o nosso, de Deus, nosso é o reino do céu. O que significa isso? Porque por qual motivo tem essa sequência? Podia ser muito bem, podia se acabar aqui, bem-aventurado, os humildes de espírito, ponto. Mas o texto continua, dando uma bênção a mais. O que significa esse reino de Deus? Duas explicações. Primeiro, presença diária de Deus na sua vida. Olha que maravilha, irmão. Olha que maravilha. Eu não abro mão de ser abençoado. Eu não vou ceder diante das pressões da vida, do mundo. Eu vou batalhar, eu realmente ser humilde de espírito. Eu vou aprender a ter um coração inclinado ao arrependimento, reconhecer as minhas fragilidades, a
minha miséria, reconhecer a minha pequenez, reconhecer que eu não sou digno, que eu necessito e dependo dos meus irmãos. Sozinho eu não posso fazer nada, sozinho eu não posso batalhar, eu não posso trabalhar só, eu dependo da pessoa, eu dependo de Deus. É isso que é ser um dia espírito, é nós dependermos daquele que é o nosso Rei dos Reis, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, quando eu faço isso, olha o reino de Deus no texto: o rei, porque Deus, e humilde e exclusivo. É o reino de Deus. Veja a presença diária de Deus na sua vida. Já imaginou? Como vai ser abençoado se nós entendemos isso? Ter a presença diária do Criador de todas as coisas, ensinando-nos a ter o coração humilde, ensinando realmente a ser abençoado. Diariamente Deus nos ouvindo, conselho, Deus nos orientando. A segunda explicação parece que o reino do céu, o céu pertence a nós. A segunda explicação, a primeira, Deus conosco diariamente. E a segunda, salvação para aqueles que têm o coração arrependido. O presente de Deus e a salvação de Deus é derramada das nossas vidas. Não abra mão. Em meio às lutas, em meio às pressões, não abra mão. É aproximar de Deus. Não se afaste de Deus em nenhum momento. Amém? Estão entendendo? A terceira instrução nessa vida. Talvez essa seja mais, você possa tratar mais de maneira mais importante. É que muitas vezes nós mais fazemos, ou fizemos no ano de 2020. A terceira instrução: não podemos perder mais tempo. Precisamos valorizar o tempo com Deus. É para pensar nisso. Quantas oportunidades no ano 2025 você perdeu? Quantas oportunidades no ano 2025 nós perdemos? Perdemos tempo, perdemos minutos, perdemos horas, perdemos meses, talvez até um ano. Como então é impossível querer ser abençoado? Primeiro ponto: é impossível suportar as pressões da vida se eu perco tempo, eu não dou valor, eu não valorizo o tempo com Deus. A igreja, nós cristãos, precisamos trazer a memória, como diz as habitações dele, aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer para mim, meus amados irmãos, a necessidade de ter um tempo com Deus, de estudar a palavra, de orar a palavra. É a Bíblia falando no verso 4, porque é impossível, irmãos, é impossível eu falar que eu sou bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. É impossível eu falar que eu sou bem-aventurado os humildes de espírito, se eu não tenho tempo com meu Deus. Impossível. É impossível eu ter certeza da minha salvação se eu não conheço quem é o meu Salvador. Não tem lógica, não tem condição. Deus anseia em ser conhecido. E nós muitas vezes ansiamos fugir de Deus para não conhecer. É o contrário. Deus, Ele sempre chamou o povo: busque minha face, busque conhecer, conheçam e consigam conhecer. O próprio Cristo falou: busque a palavra, bendita a palavra, porque delas vem a vida eterna. Busque. E nós muitas vezes não queremos, nós perdemos tempo. Se você chegar ao verso 1, no verso 2, você vai ver que fica claro que Jesus não perdia tempo. Não, irmão. Veja no verso 2, aí, ó.
vendo Jesus, as multidões em torno dele, subiu no monte, foi levado, como se assentasse uma posição de autoridade, aproximaram-se os seus discípulos, e depois, olha só, depois os discípulos, depois que a igreja, os 12 aqui, se aproxima de Cristo, é que ele vai ensinar. Por quê? Porque a preocupação de Jesus, primeiramente, era para instruir, fortalecer e orientar a sua igreja, os seus discípulos. Por esse motivo, o texto frisa, depois que os discípulos se aproximam de Jesus, é que ele começa a ensinar. Antes disso não, a multidão em volta dele, mas os discípulos não estavam perto, eles se aproximaram de Deus, de Cristo. Aí sim, ele veio ensinar. Olha o verso 2. E ele passou a ensiná-lo. Cristo, ele não perdia tempo. Tudo ele fez, fazia dentro da vontade de Deus Pai. Assim como ele, Jesus, também nós temos que viver dessa forma. Não podemos perder mais tempo. Não podemos inventar e ficar dando desculpas. Não, irmão. Nós temos tempo para várias coisas. Várias coisas úteis, sem valor, sem benefício para mim, para a família, para a igreja. Nós já temos tempo com tantas coisas e esquecemos do mais importante, o tempo com Deus. Realmente buscar ser abençoado, realmente entendermos a necessidade de termos um coração quebrantado, um coração humilde, a necessidade, a importância de chorar. Como diz a bem-aventurança, né? Tem lugar que a gente chora, pois se não funcionar. E aqui não são lágrimas normais, que nós às vezes fazemos, né? Não são lágrimas como eu sei que o ente querido morreu, ou uma música no corpo, não são esse tipo de lágrimas. O bem-aventurados que choram é porque ele vê a sequência da primeira bem-aventurança. Ele vê o seu estado de podridão. Lembra de Isaías 6? O serafim vai até ele e ele percebe, ele fala: o outro, estou perdido, sou miserável, pecador, da ponta da cabeça até a ponta do pé, pecado com pecado me serve, e eu estou vendo a glória de Deus, estou morto, perdido, estou desesperado. É esse reconhecimento. A Bíblia que choram é nesse sentido, é reconhecer a nossa necessidade, é reconhecer a nossa pequenez. Então, como que podemos combater contra isso, melhor dizendo? Como que podemos abraçar? Meus amados irmãos, é não perder tempo. Precisamos buscar conhecer Deus, precisamos aprender mais de Deus, precisamos viver e testemunhar mais de Cristo, ser cheio e repleto do Espírito Santo de Deus. Precisamos conhecer Deus, precisamos testemunhar de Deus, precisamos nos alimentar de Deus diariamente, ser transbordar o conhecimento, do testemunho, de uma vida abençoada com Deus. Precisamos chorar mais, precisamos clamar mais, precisamos orar mais, precisamos nos unir mais, precisamos nos alegrar mais, precisamos nos dedicar mais na leitura, na oração, na intercessão e na comunhão. Não podemos mais perder tempo com coisas tão pequenas que vai fazer encontro, vai descer lágrimas de pessoas, vai ferir. Não são lágrimas de chorar, de bem-aventurança, não. São lágrimas de desespero. Isso é bem-aventurança. Precisamos parar com essa ideia que todo mundo começou
vamos abandonar aquilo que traz destruição e abraçar aquilo que traz vida, traz perdão, traz graça, traz amor. Pois só assim, nós podemos suportar todo o caminho. Se assim não fizermos, se nós não fizermos dessa forma como diz no verso, seremos esmagados. Grave isso. Seremos esmagados pelo mundo. Seremos presas fáceis, onde estaremos longe de Deus. Logo, sem proteção. Se eu não busco ser abençoado, se eu não busco realmente suportar as pressões, se eu não deixo de perder tempo à toa, se eu não abro mão das coisas que vão destruir minha vida, eu sei que desafio para o mundo. E ele me orienta, bem-aventurados os bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não faço tempo pelo próprio Deus. Aquele que está diariamente nas nossas vidas, Deus fala comigo. É o mesmo Deus que traz consolação diante das nossas lágrimas. Mesmo em meio à pressão do mundo, mesmo em meio às lutas, Ele vai socorrer, Ele vai proteger. O que nos cabe então é vivermos dentro da vontade de Deus, sem perder tempo. Não podemos mais fazer isso. Jesus, não perdemos mais tempo. Realmente discutimos, batalhamos para sermos abençoados, guardados, protegidos, amparados, sustentados pelo próprio Deus. Deus, batalhamos, pois Ele assim está perto de nós, para abençoar e guardar o nem bem-aventurado aqueles que choram e serão consolados. Deus gosta de ensinar mais sobre essa instrução, mais sobre essa orientação da palavra. Não venhamos desanimar, não venhamos mais a andar perdendo tempo com coisas tão pequenas, tão fáceis. Abandonemos o passado e avançamos rumo à presença de Deus. Pai Todo-Poderoso, agradecemos pelo cuidado, pelo zelo, pela tua proteção, Pai. Mais um ano nós começamos, ó Deus, primeiro domingo na tua presença. E todo ano nós fazemos promessas de comércio, ordem de votos. Mas esse ano queremos fazer diferente, ó Deus. Queremos realmente ser instruídos pelo Senhor. Não queremos somente fazer votos, fazer promessas, mas queremos viver. Não queremos ceder às pressões, às paixões do mundo que vai ser jorrada sobre nós. Não queremos, ó Deus, abraçar o banquete profano, mudando e perverso que vai aparecer sobre as nossas vidas. Não queremos. Queremos, ó Deus, ser instruído pelo Senhor, ser orientado pelo Senhor. Então eu peço a Ti, ó Espírito Santo, ensina-nos realmente a viver a bem-aventurança de sermos humildes de espírito, de realmente entendermos da nossa necessidade de estarmos diariamente na Tua presença. Nos ensina a vivermos a bem-aventurança de chorar na Tua presença, de mergulhar na Tua presença, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas faltas, os nossos erros. Deus, em nome do Senhor Jesus, não queremos abrir mão de ser abençoados pelo Senhor, Deus Senhor. Não queremos ceder às paixões, às pressões do mundo. Não queremos mais perder tempo, ó Deus, com intrigas, com inveja, com orgulho, com guerras e mais guerras, interna e externa, entre famílias. Vai em nome do Senhor Jesus, vai livrando das nossas vidas toda esse curso errado que nós vivemos.
Não permita, ó Deus, que nós venhamos andar, trilhar nesse caminho de erros, em nome do Senhor Jesus. Se por motivo, ó Deus, devido às lutas, nós começarmos a nos afastar do Senhor, Deus, incomoda-nos, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Não permita que nós venhamos nos afastar do Senhor. Não permita que nós venhamos perder tempo com coisas triviais, com coisas insignificantes, com coisas passageiras, com coisas mundanas. Não permita. Permita-nos, Deus, gastar, lutar, usar o nosso tempo para a honra e para a glória do Senhor. Permita-nos, Deus, realmente sermos, ó Deus, robustos diante das pressões do mundo. Não deixe, Deus, desamparado, em nome de Jesus. Fortaleça-nos, ensina-nos o guarda da própria Deus, pois a ti oramos e cremos no poder revitalizador, do poder restaurador do Senhor. Usa-nos, meu Deus, nós que debatimos delas, clamamos ao Senhor. Revigora-nos, reanima-nos, ó Deus, arde outra vez a nossa fé no Senhor, a nossa esperança e a nossa vida. Ó Deus, surpreenda-nos no teu mover, no teu agir. A ti oramos, cremos, genuinamente no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agora, Deus, o amor poderoso e zeloso de Deus Pai, e a graça redentora e salvador de Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre as nossas vidas e o nosso lar, hoje e eternamente. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Lembrando a todos que sábado, às 4h da tarde, nós temos o nosso encontro aqui com todos os líderes. Pastor, quem são os líderes? Todos, MCM, projeto, liderança executária, ministerial, toda a liderança, louvor, todos vamos conversar aqui sábado, a partir das 4h da tarde. Pastor, de que hora a que hora, irmãos? Nosso horário é começar às 4h, para terminar aí, deve decorrer do assunto, né? Não temos muito tempo para terminar não, tá? Pode terminar às 5, pode terminar às 9, depende do andamento que nós vamos conversar, ok? Traga um lanche, um café, uma canja, uma sopa, você comendo para nós compartilhar. Todos os livros estão ensimados, colocados. Deus abençoe a todos. Liderança estatutária, não vai embora. Quem são elas? Presidente, secretária, tesouraria e conselho fiscal. Temos que assinar a ata ali.